Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E 4 jogos abrem nesta terça-feira a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B que vai ter aí uma rodada cheia nesse meio de semana. Os 10 jogos vão ser realizados nesta terça e quarta-feira. E nesse vídeo aqui eu trago para vocês os jogos, a situação das equipes na tabela de classificação, desfalques, novidades, transmissão ao vivo e a arbitragem. Simbora? Bom, vamos começar falando então do primeiro jogo da noite, que será entre Vila Nova e Novo Horizontino. Essa partida vai ser disputada às 19 horas, pelo horário de Brasília, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, ou Popular Oba. O time da casa, o Vila Nova, aí vem de 2 derrotas seguidas por 2 competições distintas. Na quarta-feira passada, perdeu para o América Mineiro por 3-1 lá em Belo Horizonte, e no final de semana perdeu por 4-2 para a equipe do Cuiabá, que foi aí o jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Como o Vila havia vencido o jogo de ida por 2-0, a decisão foi para os pênaltis, e aí o Vila Nova acabou levando a melhor e se classificou para a final, onde vai pegar o Paysandu, ainda sem data definida. No Campeonato Brasileiro, o Vila está na 8ª posição com 6 pontos ganhos. Já a equipe do interior de São Paulo vem aí de derrota em casa, um 3-0 doído aí para a equipe do Ceará, e na classificação aparece uma posição abaixo do Vila, na nona colocação, também com 6 pontos. Porém, o saldo de gols é inferior. E onde é que você pode assistir esse jogo entre Vila Nova e Novo Horizontino? Boa notícia, hein? O jogo entre Vila Nova e Novo Horizontino terá transmissão ao vivo pelo canal Premier, mas essa não é a boa notícia. A boa notícia é que você vai poder assistir também em sinal aberto, tanto pela TV Brasil quanto pelo canal por assinatura Goat. Canal por assinatura não, pelo canal no YouTube Goat. Então, tá aí as opções para assistir Vila Nova e Novo Horizontino. Premier, TV Brasil, de graça, sinal aberto, e também pelo YouTube no canal Goat. E como é que chegam aí as equipes para o duelo? A equipe goiana terá pelo menos aí um desfalque, que será Júnior Todinho. Ele se recupera de uma lesão na coxa direita. Já o João Quinteiro e o Guilherme Lacerda estão em fase de transição. Então, na verdade, aí são 3 desfalques, o Júnior Todinho e também o Juan Quinteiro e o Guilherme Lacerda. Já no time paulista, as baixas são o Vitinho e o César Martins, que estão entregues aí ao departamento médico. Já o Léo Tocantins está em fase de transição e é outro que fica fora aí da partida, Então, portanto, aí cada equipe com pelo menos 3 desfalques. A arbitragem para esse jogo vai vir de Minas Gerais. O árbitro será o Felipe Fernandes de Lima. E ele terá como assistentes o Felipe Costa de Oliveira e o Leonardo Henrique Pereira. Já o árbitro de vídeo será o Wagner Hewey do Espírito Santo, ele que também é da FIFA. Então, essas aqui as informações pré-jogo da partida entre Vila Nova e Novo Horizontino. Agora, mudando a ilustração, vamos falar de outro jogo que acontece às 19 horas, que será entre Avaí e CRB. Essa partida vai acontecer lá no estádio da Ressacada, em Florianópolis. E como é que chegam aí as equipes para o duelo? O Avaí vem aí embalado, pela primeira vitória no campeonato. Primeira vitória aí sobre o comando do Gilmar Dalpozo. O time venceu o Curitiba por 1-0. Esse resultado lhe tirou da zona de rebaixamento. A equipe catarinense aparece em 14º lugar, com 4 pontos. Já os alagoanos também venceram pela primeira vez na rodada passada, quando aí derrotaram a Chapecoense por 2-0 lá no estádio Rei Pelé. Com o resultado, o Galo saltou para a 11ª colocação com 5 pontos. E onde é que você pode assistir o duelo entre Avaí e CRB? Essa partida terá transmissão pelos canais fechados Sport TV e também pelo canal Premier, Então, portanto, aí nada de jogo na faixa aí. Esse jogo entre Avaí e CRB, só pagando. E como é que chegam as equipes para o jogo? Pelos lados do Avaí, o Avaí não ganhou aí novos desfalques, e a tendência é que o Gilmar Dalpozo repita a escalação que venceu o Coritiba na rodada passada. As baixas continuam sendo o goleiro Douglas, o Gabriel Dias, o Kevin e o Jonathan. Todos eles entregues aí ao departamento médico. Já o Igor e o Natanael, esses estão em fase de transição. Já pelos lados do CRB, após sentir aí o adutor da coxa na partida contra a Chapecoense, o volante Caio César sequer viajou com a delegação e será desfalque do time alagoano. No entanto, o técnico Daniel Paulista não descartou aí poupar alguns jogadores, por questões físicas, Então, alguns atletas aí que foram relacionados para a viagem, mas podem ficar de fora ou começarem no banco aí
se o departamento físico, né, o departamento médico falar aí que é preciso dar uma avaliada. A arbitragem para esse jogo, a arbitragem desse jogo virá de vários lugares, né? O Yuri Elino Ferreira da Cruz apita, ele é do Rio de Janeiro, e os assistentes serão o Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro, e o Schumacher Marques Gomes da Paraíba. Isso mesmo, o nome do segundo auxiliar é Schumacher, hein? Será que o pai dele era fã de Fórmula 1? Quem sabe? Já o árbitro de vídeo será o Thiago Duarte Peixoto, ele é de São Paulo, né? Então aí 3 estados envolvidos na partida entre Avaí e CRB, né? Lá na ressacada. Mudando de novo aqui a imagem, agora vamos falar de Botafogo e Chapecoense. Essa partida está marcada para as 21h30, pelo horário de Brasília, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Eu tento falar o name rights do estádio do Botafogo, mas toda hora tá mudando, né? Uma hora é Aerobike, agora mudou de novo. Enfim, mas eu tento. Bom, brincadeiras à parte, o time da casa corre aí atrás ainda de sua primeira vitória, né? A equipe na rodada passada perdeu para o Guarani por 2-0 e acabou entrando na zona de rebaixamento. O time está na 18ª colocação com 3 pontos, né? O Botafogo empatou os 3 primeiros jogos e aí na quarta rodada conheceu aí a sua primeira derrota. Já a Chapecoense sofreu também sua primeira derrota na rodada passada, quando foi batida pelo CRB em Alagoas por 2-0. O resultado aí fez a equipe aparecer, né, cair para o 6º lugar com 7 pontos. A Chapecoense começou muito bem o campeonato, 2 vitórias, depois teve ali um empate com o América e na rodada passada acabou caindo diante do CRB. E onde é que você pode assistir, e eu também, essa partida Botafogo e Chapecoense? Esse jogo terá transmissão do Premier, né? O Premier transmite todos os jogos, né? Até redundante a gente falar. E também pela TV Brasil em sinal aberto. Pelo YouTube, né? Pelo YouTube, você pode assistir esse jogo pelo canal GOT. Aliás, como eu sou bonzinho, né? Eu já sei que você deixou o like nesse vídeo. Eu vou retribuir. Eu vou deixar o link aqui na descrição das 2 transmissões desta noite do GOT, né? Vou deixar o link do jogo Vila Nova e Novo Horizontino e também dessa partida entre Botafogo e Chapecoense para facilitar a vida de vocês aí que chegaram até esse ponto do vídeo. E como é que chegam as equipes para o duelo? Após cumprirem suspensão contra o Guarani, né? O Botafogo teve uma par de jogador expulso lá contra o Novo Horizontino. Então, os zagueiros Lucas Dias e Bernardo Scapo, além do lateral direito Valisson, eles voltam ao Botafogo, né? Os 3 tinham sido expulsos contra o Mirassol. E ainda se recuperando de lesão na panturrilha, Toró segue fora. Já a Chapecoense não ganhou novos desfalques em relação ao time que enfrentou o CRB na rodada passada. Porém, o artilheiro Perrotti segue aí fora, né, se recuperando de uma lesão no adutor da perna direita. A arbitragem aí para esse duelo, né? Quem que apita? A arbitragem desse duelo também será uma arbitragem mista, né? Vai vir aí de vários estados. O Diógenes José Padovani de Andrade apita, ele é do Espírito Santo. E os assistentes serão o Douglas Pagung, também do Espírito Santo, e o Cipriano da Silva Souza, ele é do Tocantins. A arbitragem de vídeo é o do Adriano Milkisvik, acho que é assim que se pronuncia, me perdoe se eu errei a pronúncia, né? Então, o Adriano aí do Paraná vai ser o árbitro de vídeo. E por fim, vamos falar do último jogo da noite, um duelo verde aí na Série B do Campeonato Brasileiro, duelo até de campeões brasileiros, por que não? Coritiba e Guarani medem forças às 21h30 lá no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O Coxa vem aí de derrota por 1-0 para o Avaí na rodada passada e busca se afastar da zona de rebaixamento. Com 4 pontos, os paranaenses aparecem em 14º lugar, 1 ponto acima da zona aí da degola. Já o Bugre, mesmo tendo vencido o Botafogo na rodada passada, ainda segue aí dentro do Z4. O time de Campinas é o 17º colocado com 3 pontos e uma vitória o fará sair da perigosa zona da tabela, né? Se ele vencer, ele ultrapassa o Coritiba, né? E já deixa a zona de rebaixamento. E onde é que você pode assistir esse jogo entre Coritiba e Guarani? O duelo terá transmissão apenas pelos canais Sport TV e Premier, né? Então, esse jogo aí também só pagando. E como é que chegam as equipes para o duelo? No Coritiba, o zagueiro Bruno Melo ele cumpriu suspensão na rodada passada contra o Avaí e volta a ficar à disposição da comissão técnica do Coxa, né? Porém, ele deve ser aí opção no banco de reservas, né? E o time deverá, apesar da derrota, né, deverá ser o mesmo que começou na rodada passada. Pelos lados do Bugre, o volante Camacho com trauma na região cervical é dúvida. Já as baixas certas são Luan Dias, por causa de um pisão no dedo do pé, deve doer isso,
e o atacante Caio Dantas, com dores musculares. Eles sequer viajaram com a delegação. Quem pode pintar aí é o Chay, né? O Chay, inclusive, que foi colocado ali numa lista de dispensa, né? Não ia permanecer no Guarani, mas trocou a comissão técnica, né? Então meio que ele ganhou ali uma sobrevida. Ele pode pintar aí nesse jogo. E por fim, a arbitragem desta partida. A arbitragem dessa partida também aí será uma arbitragem que vai vir de vários lugares, né? Talvez essa seja uma tendência na Série B, né? Porque na Série A a gente está acostumado que o trio é do mesmo estado. E é o que não está acontecendo aqui na Série B, né? Estamos tendo aí a equipe de arbitragem vinda de vários lugares. Mas o árbitro será o Jonathan Benquesten Pinheiro. Era melhor só falar Jonathan era só melhor falar Jonathan Pinheiro, né? Mas enfim, é o Jonathan Benquesten Pinheiro, do Rio Grande do Sul. E ele terá como assistentes o Alex dos Santos, de Santa Catarina, e o Lerilson Peng Martins, do Rio Grande do Sul. Árbitro de vídeo, o Elmo Alves Rezende Cunha, de Goiás. Então essa aqui será o trio de arbitragem, né, para o jogo entre Coritiba e Guarani. Jogo que acontece às 21h30. E lembrando, né, se você chegou até aqui no vídeo, tá vendo esse vídeo antes dos jogos, às 21h30 nós vamos ter uma live aqui no canal para comentar o que aconteceu no jogo, nos dois jogos das 19 horas e também tá acompanhando juntos aí o que acontece, né? Obviamente sem imagens, o que acontece nesses dois jogos das 9h30. Então, se você não está inscrito, eu convido a vocês a se inscreverem e participarem das lives. E antes de acabar o vídeo, ó, deixa aqui nos comentários o palpite de vocês pro jogo desta noite. Quem que vai se dar bem? Os times da casa? Os mandantes vão aprontar? Os visitantes vão ser maus visitantes? Deixa aqui nos comentários aqui a opinião de vocês. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!